Olá, boa tarde. O TN1 está no ar e você vai conferir as últimas notícias sobre o coronavírus no estado. Aqui no estúdio com a gente o médico Ricardo Tristão Dias, que tem mestrado e doutorado em infectologia. Além da área da saúde, o TN vai esclarecer também as suas dúvidas na área do direito. O advogado trabalhista Thiago Brito também está aqui com a gente e vai conversar sobre o benefício concedido pelo governo federal. E também tem os classificados do TN ajudando nossos amigos autônomos a ganhar uma renda extra, né? Bom, antes a gente vai conferir uma matéria que atualiza os números da Covid-19 aqui no estado. Já são 5 mortes e mais de 150 infectados. O Espírito Santo registrou nesta semana as primeiras mortes provocadas pelo coronavírus. Até o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, 5 pessoas morreram e 153 casos foram confirmados. 50 pessoas continuam internadas. Todos temos o risco de adoecer e também de morrer para essa doença. É óbvio que quanto mais velho, mais idoso a pessoa, mais chance de ter uma doença que pode influenciar na sua evolução da doença. A gente ainda está estudando, recolhendo informações acerca do estado de saúde dessas pessoas para ver se alguma doença prévia que eles tinham contribuiu para o óbito em razão do Covid-19. Pensando no fortalecimento do isolamento social, o governador Renato Casagrande anunciou novas medidas. Entre elas, a suspensão das aulas, que foi ampliada até o dia 30 de abril. Uma suspensão das aulas ou as atividades pedagógicas não presenciais. Estamos, então, estendendo ou assinando um novo decreto para que isso vá até o dia 30 de abril. Então, o mês de abril, ainda com essa decisão, para que a gente possa avaliar um pouco adiante o que fazer. Nós, aqui do Governo do Estado, nós lançaremos na terça-feira, junto à Secretaria de Educação, o nosso programa de atividades pedagógicas não presenciais. O Estado também anunciou que 88 mil cestas básicas serão distribuídas por mês para as famílias de alunos da rede estadual que estiverem ativas no cadastro único do governo federal. Tomamos uma decisão hoje que é mais abrangente para a gente entregar a cesta, que é a merenda escolar, para o aluno daquela família que está no cadastro único. Então, ao invés de ser 54 mil cestas, serão 88 mil cestas por mês para as famílias que estão cadastradas no cadastro único dos programas sociais do governo federal, que é o CAD único. A Secretaria de Saúde também publicou 3 editais para contratações emergenciais de 2 mil profissionais da área da saúde. Tá aí, então já são 5 mortes pela Covid-19 aqui no estado, entre as vítimas jovens e idosos. A gente tem que se cuidar mesmo, né? É por isso que nós convidamos o doutor Ricardo Tristão, que tem mestrado e doutorado lá na Fiocruz, doutor? É isso que o senhor falou para mim? O mestrado eu fiz aqui mesmo e o doutorado foi na Fiocruz, né? E na área de dengue, vírus também, mas é um outro tipo, né? Infectologia, né? Isso, mas que a gente também precisa cuidar muito agora, né? Não só do coronavírus, como do vírus da dengue também, porque também tem uma epidemia agora acontecendo. A gente tem até uma pergunta de um telespectador aqui, ó, que é do Fábio, do bairro Divino Espírito Santo, lá em Vila Velha. É exatamente nessa linha. Ele diz que tem chikungunya e pergunta se tem um risco maior dele contrair a Covid-19 por causa disso. Não necessariamente não tem essa associação. Mas a gente tem que aproveitar e pedir às pessoas que agora é uma época que a gente tem que... todo mundo vai ficar mais em casa, então a gente precisa cuidar muito das águas empoçadas, das coisas que... enfim, a gente vai ficar em casa, então vamos lá no quintal, vamos olhar como é que está, se tem algum acúmulo de água lá, para não ter dengue nem chikungunya. A Covid é uma coisa, Covid-19, dengue e chikungunya é outra, mas lembrando que a dengue tem mortalidade, tem uma mortalidade grande, a chikungunya, recentemente atendi um paciente, as pessoas quase não conseguem andar direito, às vezes, por causa disso. Então a gente tem que cuidar de uma coisa, mas cuidar da outra também. E aí tem uma outra pergunta do telespectador sobre cigarro. Fumante está perguntando se isso pode colocá-lo no grupo de risco para contrair o coronavírus. Então, os pacientes com doenças crônicas, eles estão
entre os pacientes que têm grupos de risco e os tabagistas, aqueles que têm a pneumopatias crônicas, né, que a gente chama de DPOC, também estão entre os grupos de risco. Então, o cigarro ele causa um mal, assim, diversos problemas de saúde, inúmeros problemas de saúde. Então, a ideia, assim, de fato, é que o cigarro ele pode sim estar associado ao uso crônico com uma piora do quadro, não uma piora da evolução do quadro do Covid-19. Tem que tentar se segurar, então, quem é fumante aí agora. O máximo mais do que possível, nunca, né? O máximo possível por essa e por inúmeras outras, como cardiopatias, vasculopatias. Então, o cigarro realmente só traz benefício. Agora, uma outra pergunta de uma amiga do TN, ela escreveu para a gente assim, ó: estou querendo engravidar, devo esperar essa pandemia passar, doutor? Olha, isso é uma coisa de cada um, mas a gente não sabe ainda a extensão do Covid-19 em termos de implicância clínica, evolução, transmissão vertical. A gente já viu que tem dengue, chikungunya que pode passar, pode ter uma transmissão vertical, mas a gente não sabe. Então, talvez seja mais interessante esperar um pouco por prudência, que é uma época que a gente tem que ter muita prudência, a gente tem que ter, porque os conhecimentos eles estão sendo construídos, as pesquisas estão sendo feitas, então a gente precisa de ter muita prudência agora. Essa transmissão vertical que o senhor mencionou, só para quem está em casa entender, teria como explicar? Transmissão da mãe para o filho. Então, por exemplo, a pessoa que tem dengue, ou tem uma chikungunya, na fase aguda ali, assim, na hora de ter filho, alguns dias antes de ter filho, pode passar para um nenenzinho também. E a gente não sabe ainda direito como essa transmissão poderia se dar no caso do Covid-19. Né? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento e a gente, estudos novos, confirmatórios, com casos com N maiores, com um número de pessoas maior, estão em curso. Mais prudente, então, seria ela esperar para engravidar, né? Pela prudência. Pela sim. prudência, né? Agora a pergunta vem da Janine, ela disse que ela é cardíaca, já fez 2 cirurgias, ela é lá de Cariacica, trocou a válvula, garantiu que está em isolamento social e mesmo assim pergunta o que ela pode fazer mais para afastar esse coronavírus. Olha, os cardiopatas também são um grupo de risco. Então, é muito cuidado na hora desse isolamento aí, tem que ser feito com muito critério. E, às vezes, vai uma pessoa que vai visitar, então, evitar realmente um contato social de maneira geral. Então, todo mundo hoje deve ficar em isolamento, né? Assim, de maneira geral, o isolamento, quanto menos mobilidade, quanto menor for a mobilidade das pessoas, melhor vai ser no impacto nessa epidemia. Ou seja, a gente vai ter um impacto mais positivo na epidemia, quanto menos a gente se movimentar. Né? Especialmente os pacientes com grupo que estão dentro do grupo de risco, na qual os cardiopatas fazem parte. O senhor citou grupo de risco, a gente já viu aqui no estado, né, que 3 jovens, né, abaixo de 60 anos faleceram pela Covid-19. Então chegou uma pergunta para a gente também, o que os jovens podem fazer? Por exemplo, tem alguém em casa que é jovem, mas que está obeso. Há esse tempo ainda de se preparar para não entrar no grupo de risco? Olha, depende da comorbidade, né? Tem comorbidades que a gente vai conseguir alterar, por exemplo, se o cigarro a pessoa pode parar agora, mas tem tem outras comorbidades como cardiopatias, nefropatias, a própria obesidade que vão demandar um pouco mais de tempo, né? Então, essas pessoas, volto a falar, essas pessoas com comorbidade, elas têm que ter um reforço muito grande na questão do isolamento, pelo fato de elas terem uma vulnerabilidade maior em termos de evolução clínica. Apesar da gente ter visto que os jovens, tem muitos casos de pessoas jovens tendo, inclusive com evolução muito ruim, evoluindo para o óbito, a gente viu casos de pessoas com 12, 16 anos evoluindo para o óbito, ainda a gente sabe que pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades são as pessoas mais vulneráveis em termos de evolução ruim do vírus. A gente vai dar uma pausa aqui na entrevista, porque lá em Cariacica foram colocadas pias com água e sabão nas feiras livres, é isso mesmo, mais uma forma, né, de se prevenir aí contra o coronavírus. Vamos ver. Uma pia portátil foi instalada na feira. Água, sabão e papel toalha descartável.
Em épocas de pandemia do coronavírus, essa é a arma mais eficiente contra a contaminação. A ideia é permitir que os clientes das feiras livres se protejam contra o vírus. Nós adotamos essa pia justamente para trazer a educação da higiene, do lavar as mãos, quando entrar, quando sair, para poder ter uma higienização melhor nesse momento de crise. O objetivo da instalação do equipamento é que aqui o perigo maior não é nem o contágio pelas vias aéreas. O risco é o contágio pelo tato. Afinal, na escolha dos alimentos, o toque das mãos ocorre por diversas vezes. Equipamentos iguais a este aqui vão ser colocados nas entradas das feiras, nas entradas principais. E vai servir para que o cliente da feira, ao chegar ou ao sair, possa higienizar as mãos. São 50 litros de água que, como vocês já viram, olha, água aqui, ó, água, sabão, papel, para que as pessoas tenham a cultura de higienizar as mãos e assim evitar contágios não apenas do coronavírus, como os de outras doenças também. Agora, o problema é que tem muita gente na feira que passou pelo equipamento e nem reparou que ele estava aqui. Não vi. Não reparei não. Não vi, não. Foi lá em cima, não vi não. O que a senhora acha da iniciativa da prefeitura de colocar uma pia com água, sabão para as pessoas higienizarem as mãos? Muito legal. Na verdade, isso tinha que ter sempre, né? Que a gente, na verdade, a gente não tem o hábito de fazer isso. Então, assim, isso tinha que ter sempre. Até nos supermercados, até Itacibá já colocaram. Para prevenir, né? Esse vírus está aí solto aí, né? Não sabe quem tem, né? Pode ser contactado, né? É bom se prevenir, né? Muitos não estão acreditando no que está acontecendo, mas a gente tem que ver que as epidemias fora dos países são muitas coisas ruins, vários caixões sendo carregados, pessoas cremadas depois de morto, né? Nem o familiar pode chegar perto, não, isso não é bom para nós não. Mas Dona Marinete, 70 anos, não perdeu tempo, viu? Ao ver a pia, tratou de higienizar as mãos. É boa ideia, até que enfim estão fazendo alguma coisa pelo povo. A senhora sabe direitinho como fazer aqui, né? Não tocar na pia, na torneira depois de higienizar as mãos. Ah, é. A gente tem de sempre usar o braço, né? Para poder não se contaminar outra vez, né? Ela veio à feira acompanhada do filho e era o tempo todo vigiada por ele. A iniciativa da pia agradou aos dois. Ela é muito teimosa, né? Eu estou aqui trazendo ela aqui, ela não queria nem usar máscara, mas tem que usar, né? Para se prevenir, né? Infelizmente a gente está lidando com uma coisa que a gente não está vendo, né? Concorda comigo? Então aí tem que trazer ela aqui e cuidar direitinho dela, né? Para todo mundo é novo, então a gente fala com o consumidor e eles às vezes, não, tá bom, que tal, quando eu voltar eu lavo. E muitas das vezes não tem a percepção da gravidade do que nós estamos vivendo, né? É uma situação que fora daqui, nos outros países, está muito grave, mas nós estamos tendo medidas que estão sendo tomadas pelo nosso governador, pelos prefeitos da Grande Vitória, e nós estamos aqui trabalhando para poder cumprir aquilo que pede a organização. Isso aí, né? Olha, enquanto uns se dedicam à prevenção do coronavírus, outros não estão muito preocupados, não. Olha aí, lá em Vila Velha, o dono de um quiosque foi preso por desrespeitar o decreto estadual que determina o fechamento do comércio. O quiosque fica na praia de Itaparica. Segundo moradores, o local ficou aberto a semana toda. Na noite de ontem, a Guarda Municipal prendeu o proprietário por não respeitar a ordem que visa evitar aí a aglomeração, né? Ele foi autuado por desacato, resistência, ameaça e crime contra a administração pública. O dono do quiosque foi levado para o centro de triagem de Viana. Eu vou voltar aqui então com o doutor Ricardo, que é infectologista. A gente tem mesmo que evitar a aglomeração. Esse tipo de atitude aí que visa talvez promover uma aglomeração, nesse momento, tem que ser evitada. Sim, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a questão financeira e econômica. Isso é normal, a gente de uma certa forma até entende, mas agora o melhor caminho é de fato o isolamento social. Entendeu? Então a gente precisa ver todas as medidas que estão no entorno do isolamento social, como essas questões de higiene que já estão sendo muito discutidas. Então a gente vê que não tem dúvida que haverá perdas nessa epidemia. A gente vai ter perdas, haverá perda de trabalho, haverá perdas financeiras. Agora, a perda que a gente não vai conseguir recuperar depois vão ser as perdas das vidas. Então, é muito importante agora a colaboração e a contribuição de todos para evitar a aglomeração e a promoção da aglomeração, né? E aí, nessa linha que o senhor está nos orientando, eu queria que o senhor desse um recado para os idosos, né? Que a gente viu na reportagem, até o filho falando,
Ah, minha mãe é teimosa, quer vir à feira sem lavar a mão, sem se cuidar. Os idosos, a gente já fez muitas matérias de idosos nas pracinhas, jogando baralho, sem máscara de proteção. Esse momento realmente tem que entender que tem que ficar em casa. Sim. Os idosos, eles estão dentro do grupo de risco. Então, a gente vê que existe um percentual a mais de evolução ruim dentro de cada categoria, diabéticos, nefropatas. Os idosos, eles têm 15% de chance, pacientes acima de 80 anos, 15% de chance de evoluir para o óbito, de morrer, se eles tiverem coronavírus. Então, é muito importante que eles fiquem em casa, que obedeçam, mas é muito importante também que os jovens, os filhos, os familiares dêem uma assistência psicológica, ligando para os idosos, uma assistência também de comprar comida, de comprar medicamento, levar lá, higienizar de maneira adequada, se comportar para também não trazer da rua para os idosos. Então, isso é muito importante que todos... Esse contato que o senhor mencionou hoje com a tecnologia, a gente pode até passar a fazer mais vídeos, chamadas, né? Para tentar amenizar a solidão dos idosos, porque tem muito idoso reclamando que não vê neto, que eles têm essa necessidade de abraçar. Então, os filhos também passam a usar mais as tecnologias? Então, a solidão e a depressão é uma coisa importante, deve ser considerada nessa população. E hoje a gente tem que usar toda a tecnologia possível para aproximar as pessoas de uma forma ou de outra. Então, colocar por vídeo, colocar os netos sempre em contato com os avós, estar sempre conversando, sugerir um filme, ou seja, estar presente na vida dos idosos de alguma forma para poder minimizar esse fato aí da solidão e da depressão que eventualmente já pode atingir essa população nessa faixa etária. Agora aqui uma outra pergunta que chegou para a gente é o seguinte, o senhor enviou dizendo assim, eu lavo a minha mão antes de sair de casa. Então, quando eu chego ao supermercado, quando tem que ir ao supermercado, à feira, eu já não me preocupo mais. É correto isso, doutor? Olha, toda higienização ela é bem-vinda. Então a gente tem que saber se ele pegou ônibus, porque olha bem, ele saiu de casa, pegou ônibus, ele já pode ter encostado em alguma coisa com contaminação. Então onde é que ele vai passar essa contaminação? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente se sentir seguro de não estar contaminado, porque qualquer toque eventualmente pode levar a uma contaminação. Então todos os cuidados devem ser colocados. Inclusive, colocando aqui, ressaltando, que as pessoas só devem sair de casa para ir para o supermercado, para ir fazer compras, etc., em caso de necessidade. Fora isso, fique em casa para poder se proteger e proteger outras pessoas, porque como a gente já sabe, 80% é assintomática, não é porque a pessoa não está sentindo, assintomático, que a gente chama de poucos sintomas, oligossintomática, então não é porque ela não está sentindo nada que ela não vai transmitir. Daí essa orientação do máximo de menor mobilidade social possível. Doutor Ricardo, eu vou dar uma pausa com o senhor, né, na área da saúde. Agora nós vamos para o direito. Está aqui o doutor Tiago Brito, que é advogado especialista na área trabalhista. Nós vamos falar desse auxílio, né, doutor Tiago, que o governo federal está concedendo para as pessoas que já estão passando aperto, perderam os trabalhos. O que é esse auxílio? Explica para a gente tão rapidamente. Então, Marcele, esse auxílio, primeiramente a gente tem que falar que essa semana está sendo uma semana muito importante para o direito do trabalho como um todo e para os trabalhadores. O governo, nessa semana, publicou uma série de medidas tentando evitar, ou pelo menos minimizar ao máximo, a perda de empregos e renda, de modo geral. Esse auxílio do governo é um auxílio que é direcionado especificamente para aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício, ou seja, que não têm uma relação de emprego efetivamente, mas que trabalham, né, de forma informal, até mesmo microempreendedor, né, que nesse momento está sendo afetado porque não está podendo obter a renda que, em tese, ele obteria se efetivamente estivesse trabalhando. Qual que vai ser o valor a ser pago? Porque tem... Isso está sendo falado, mas tem gente que ainda não entendeu, né? R$600, R$1.200, como é que vai ser pago esse valor? O valor desse auxílio, que a gente chama de auxílio emergencial, é de R$600, né? É de R$600. Podendo
dentro da mesma família, 2 pessoas a terem esse benefício, tá certo? A questão dos R$ 1.200 é uma peculiaridade para aquela mulher, chefe de família, que não tem um esposo, que não tem um marido. Neste caso, excepcionalmente, ela poderá ter uma bolsa de R$ 1.200. Agora eu queria que o senhor repetisse quem é que pode e quem não pode. Porque tem grupos aí que talvez estão até entre as regras, mas por algum detalhe não vai poder receber. Então, via de regra, é todo microempreendedor, né? Microempreendedor individual, aqueles trabalhadores informais, os autônomos, que eventualmente tiverem renda pessoal na família de até meio salário mínimo e, no máximo, de 3 salários mínimos. Como é que a pessoa vai provar isso, né? Porque tem muita gente na informalidade. Sim. A questão da comprovação, primeiro nós temos um cadastro único do governo, então já existe um cadastro único do governo em que essas pessoas já são declaradas hipossuficientes, ou seja, baixa renda, então essas pessoas automaticamente já se enquadrariam nessa situação, mas tem também a possibilidade da autodeclaração de hipossuficiência, mas isso o governo ainda vai normatizar como serão essas regras. E já tem uma data para a pessoa começar a receber? Então, quem já está no cadastro, a previsão do governo é que até o dia 10 de abril começar a pagar. E quem não está ainda cadastrado, isso a partir do dia 16 de abril, que em tese vai começar a ser pago pelo governo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar esse bloco, que o senhor vai voltar de um telespectador que disse assim, ó, eu sou músico, mas não tenho carteira profissional de músico. Tenho direito? Sim, é um trabalhador informal. Todo trabalhador informal, ele vai se enquadrar dentro desse contexto, desde que, repetindo, ele seja maior de 18 anos, isso também é importante, né? Então tem que ser maior de 18 anos, e ele vai ter que comprovar que ele se enquadra nesse perfil. Ou que a família dele tem uma renda pessoal, né, per capita, de meio salário mínimo, que hoje está em R$ 522,50, né, R$ 522,50, ou a renda familiar, no máximo de 3 salários, que dá R$ 3.135. Então tá jóia. A gente vai dar uma pausa aqui com o doutor Tiago. Daqui a pouco a gente volta com o doutor Ricardo e doutor Tiago. A gente está falando do coronavírus, questões sobre a saúde, sobre o direito dos trabalhadores. E a gente vai fazer essa pausa, mas antes tem aí um classificados do TN para ajudar a galera aí, né, a se movimentar nessa pandemia. Roda aí. Olá, sou Ramona, do Mona Trufados Gourmet. Eu faço bolo no pote, cone trufado, doces gourmet. Hoje em especial temos essa encomenda, que é um bolo de Kit Kat, uma palha italiana na casquinha, temos brigadeiros e um cone trufado. Meu número é 998955603. Meu Instagram é Ramona Lemos. Quem quiser contratar os meus serviços, eu vou deixar aqui no link, na descrição o meu número e o Instagram. Ok? Obrigada. Legal, né, gente? Um docinho sempre bom. Se você também é autônomo, precisa de uma ajuda para vender seus produtos nessa pandemia, é só mandar um vídeo, sabe de quantos? Até 50 segundos. Manda aí para o nosso WhatsApp, anota aí, ó, 997922530. 997922530. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar mais com o doutor Ricardo e com o doutor Tiago, que vão responder mais dúvidas dos amigos do TN. É rapidinho. Estamos de volta, já voltamos com o médico infectologista e o advogado trabalhista que estão aqui no estúdio tirando as dúvidas dos nossos amigos do TN. Agora a gente vai de polícia. Em Soteco, 2 jovens foram assassinados nessa noite. As 2 vítimas foram mortas a tiros quando estavam no bairro de Soteco, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 10 horas de sábado. As vítimas estariam andando na rua quando foram abordadas. Para a família, a ficha ainda não caiu. A mãe não consegue compreender o que João Pedro veio fazer aqui em Soteco. Isso porque a barbearia onde ele trabalha é em Ilha das Flores, aqui no município mesmo. Mas só que ele estava morando com a irmã em Viana. Uma das vítimas foi atingida por 4 tiros, que acertaram a cabeça, o braço e a mão.
A outra vítima tinha 12 perfurações que atingiram principalmente o abdômen e as costas. Os jovens Jonatas Spini de Souza, 23 anos, trabalhava em uma fábrica de tecido como cortador. E o outro é João Pedro Fagundes de Souza, de 19 anos. Ele trabalhava como barbeiro na Ilha das Flores. A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Vamos voltar agora com o advogado Tiago Brito, que é especialista em direito do trabalho. Ele está falando sobre o auxílio que o governo vai conceder para ajudar os trabalhadores nesse momento tão difícil, né? Doutor Tiago, é uma pergunta que muitos fazem. Muitos trabalhadores estão tendo redução salarial. Continuam recebendo parte do salário, mas uma redução. Esses trabalhadores também vão entrar nesse benefício do governo? Então, isso aí é uma outra situação que existe, a possibilidade das empresas reduzirem a jornada de trabalho proporcionalmente ao salário desse trabalhador, podendo ser de 25%, 50% ou 70%. Se houver essa redução salarial, o governo ficará responsável por pagar o equivalente em relação ao que a pessoa deveria receber de seguro-desemprego. Ou seja, seria uma complementação dada pelo governo. Então, vamos supor que o trabalhador ele tivesse uma redução, né, de 50% do salário, esse 50% seria complementado pelo governo, mas não em cima da remuneração dele, e sim em relação ao que ele receberia eventualmente por um seguro-desemprego. Como é que o trabalhador vai saber que porcentagem é essa? Então, é um cálculo até muito complexo, né, para a gente saber. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do trabalhador que recebe R$ 1.500 de salário. Um trabalhador que recebe R$ 1.500 hoje de salário, o seguro-desemprego dele hoje seria de R$ 1.200. Então, eventualmente, se o empregador reduzir essa jornada dele de 50%, o empregador ele pagaria R$ 750 e o governo pagaria 50% em cima do que ele receberia, ou seja, em cima dos R$ 1.200. Então, no total, esse trabalhador receberia R$ 750 do empregador e R$ 600 do governo, totalizando R$ 1.350. Agora, quem se utilizar desse benefício de usar parte da aposentadoria, lá do auxílio, depois, futuramente, esse benefício vai ser integral ou vai ter esse desconto? Na realidade, é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é utilizado apenas para fins de cálculo. Então, não é que o seguro-desemprego vai ser afetado agora. Então, vamos supor que esse trabalhador lá na frente venha a ser demitido. Esse seguro-desemprego vai ser garantido para ele. O seguro-desemprego é apenas uma base de cálculo para saber quanto que o governo vai ter que complementar a renda desse trabalhador. E aí, falando de aposentadoria, que eu até citei equivocadamente, tem uma pergunta sobre isso. Alguma alteração em relação à aposentadoria? Não, a situação em relação à aposentadoria não. Se o sujeito já é aposentado, a pessoa já é aposentada, ela continua recebendo a aposentadoria dela sem problema algum. Não pode diminuir o valor? Não, em relação à aposentadoria não. Tá. Agora nós vamos falar de empregada doméstica, que é uma outra situação também, né? Muitos patrões pediram para ficar em casa, até para não ter contágio. E aí, tem que pagar salário? Não tem? Quando é que volta? Vai retomar o emprego? Então, essa medida do governo, essa medida também abrange os empregados domésticos. Então, o empregador doméstico, ele poderá também se utilizar, né, da redução salarial e, consequentemente, da redução de jornada, de 25%, 50% ou 70%, ou até mesmo conceder uma suspensão desse contrato de trabalho no período de até 60 dias. Agora aqui da Eliane, estou no seguro-desemprego, ela já está, e termina agora, em abril. Sou mãe solteira e eu que sustento a minha casa. Tem direito? Como é que faz? Então, quem está gozando atualmente do seguro-desemprego não vai ter direito a nenhum tipo de benefício nesse sentido, porque já está recebendo o seguro-desemprego. A partir do momento que esse seguro-desemprego for cessado, se ainda estiver dentro, né, desse período de calamidade, ela poderá se valer do auxílio emergencial, né, que nós falamos agora há pouco, dos R$ 600. Bom, doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Se o senhor quiser continuar aqui com a gente, tá? Até o fim do jornal, de repente apareçam até mais perguntas aqui. Com certeza. E falando de trabalho, nós vamos chamar mais um TN classificados para dar aquela força para a galera aí. Pode rodar.
pessoal do TN, meu nome é Tayana, sou de Guarapari, tenho um delivery de açaí, trabalho em casa, tenho 2 ajudantes aqui, ó. Nosso produto é sem corante, fazemos entrega. Nosso telefone é 99780 2438, para quem tiver interesse, só chamar no WhatsApp, todo dia tem promoção, tá bom? Só chamar lá no WhatsApp que a gente manda as promoções diárias e nossas vantagens. Isso aí. Agora a gente vai falar da previsão do tempo. Ontem muita gente registrou, ficou assustada com a quantidade de raios aqui na Grande Vitória. Choveu também no interior e a previsão é de chuva. Vamos ver. Depois da sensação térmica passar dos 40 graus durante o dia, a sexta-feira terminou com a chegada de uma frente fria no estado. Um temporal se formou com fortes ventos, raios e trovões. Vários amigos do TN registraram a chegada das nuvens. Nas redes sociais, muitas pessoas também comentaram sobre a mudança repentina do tempo. Olha que doideira, cara. Eu nunca vi isso. Também não. Apesar do sábado ter começado com o céu menos carregado, a previsão é de chuvas ocasionais para hoje. O Incaper também disse que as temperaturas devem ficar mais amenas e que a chuva pode continuar no domingo. Apesar do tempo ter fechado, olha só que lindas imagens a natureza proporcionou. O amigo do TN registrou um incrível arco-íris que apareceu no fim da tarde de ontem em Vila Velha. Ao lado dele, a formação de uma mão, um espetáculo no céu que vem como alento para a alma em um momento de tanta preocupação. Hoje é sábado, 4 de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Cadastro para receber até R$ 1.200 vai ser feito por aplicativo no celular. Na foto principal, diversão com aulas de dança e família na cozinha. Novas vítimas do coronavírus tinham 29, 36 e 80 anos. Preços de alimentos e material de limpeza disparam e supermercados culpam fábricas. Médico não abandona seu paciente, diz ministro da Saúde. E ainda destaque no Jornal A Tribuna deste sábado. No AT2, a realidade está pior do que a fantasia. Escolas públicas e particulares sem aula até o dia 30. E Justiça manda reduzir aluguel de loja em 30%. A seguir, o Dr. Ricardo, médico infectologista, responde mais dúvidas sobre como a gente deve se prevenir contra o coronavírus. É rapidinho, a gente volta rapidinho. Estamos de volta e já vamos com o Dr. Ricardo novamente, né? Doutor, toda a recomendação é evitar aglomeração. Aí um questionamento, a gente está até debatendo aqui, sobre essas comunidades mais carentes, que já moram, né, uma casa colada na outra, dentro de um mesmo cômodo. Tem aí 8, 10 pessoas. Como é que essas pessoas vão se prevenir? Então, essa sempre foi uma grande preocupação nossa com relação à prevenção nessas comunidades. Quando as doenças infecciosas chegam, como chegou a dengue também, que também a aglomeração, adensamento foi um fator importante por causa da picada, agora essa convivência intensa é um fator muito importante. É importante que os governos garantam o acesso à água a essas comunidades. Isso é um dos fatores mais importantes. A pessoa tendo água e sabão, ela já vai ter um grande passo para poder fazer uma higienização ali adequada dela, dos ambientes, para poder evitar a proliferação, a contaminação desse vírus. Agora, na medida do possível, tem que existir um consenso. A pessoa, então, tem uma aglomeração, existe uma vulnerabilidade maior. Então, chegou em casa, também tem que tomar um banho, tem que ter medidas de prevenção na hora de tocar nas pessoas, na hora da convivência das pessoas, né? E usar fartamente água e sabão e, se tiver álcool gel, né, álcool para poder evitar aglomeração. O senhor citou aí, pode continuar. Desculpa. E nas pessoas realmente que estiverem tossindo com algum tipo de sintoma, usar a máscara. Ela tem que ser usada para evitar a propagação ali do vírus através da fala, através da tosse, de qualquer desses atos.
usar a máscara, então eu vou fazer a pergunta sobre isso. Tem muita gente com dúvida. Né? Tem que usar, a hora que eu saio de casa eu tenho que estar com a máscara. Como é que eu uso a máscara? Eu já vi pessoas na rua usando a máscara assim, ó, embaixo do nariz. É assim mesmo? Tem que lavar, tem que jogar fora? Então, em cada momento da epidemia houve uma recomendação. A recomendação atual, e que eu acho muito interessante, eu estou muito de acordo, é que haja um maior número de pessoas usando máscara, mesmo que ela seja uma máscara caseira feita com pano em casa, etc. Né? O Ministério ele tem umas recomendações muito bem descritas já, como se fazer, e a gente tem vários vídeos aí no YouTube também que as pessoas podem aprender a usar. O objetivo é evitar o máximo possível a propagação do vírus no meio, na comunidade. Então, a gente fazendo isso, a gente já vai ter um avanço muito grande, imaginando que um grande percentual de pessoas possam estar assintomáticas e mesmo assim transmitir o vírus. Com relação à durabilidade, o tempo que se deve ficar, em média de 2 a 3 horas, vai depender do quanto que a pessoa fala, do quanto de umidade que vai ter a máscara, da sujeira. E aquela máscara de pano que foi feita, que ela realmente ela tem que proteger não só a boca, mas também como proteger o nariz, e ser colocada de maneira adequada, e evitar depois, e colocar de maneira adequada quer dizer fazer a higienização muito boa antes de pegar na máscara, colocar e depois não ficar mexendo para não levar a mão em algum lugar contaminado e depois levar no olho. Então, essas maneiras tem que ser de maneira adequada para que ela tenha eficiência. Depois, quando ela estiver suja, aí tem as recomendações, que é pegar aquela máscara de pano e colocar numa água com água sanitária, 2 colheres de água sanitária e 1 litro de água, deixa lá meia hora e depois de meia hora a pessoa pode lavar com água e sabão, passar e depois usar no outro dia, né? Então, as pessoas que vão ficar muito tempo fora, é aconselhável levar mais de uma máscara, dependendo do tempo que a pessoa vai ficar fora. Legal. O doutor Tiago, advogado, também tem uma pergunta, né, doutor? Pode fazer. Sim, a gente ouve falar muito, né, que a vitamina D é bom para combater ou até mesmo prevenir a contaminação do Covid-19. Eu gostaria de saber se isso realmente é verdade, né? Se a vitamina D ajuda a prevenir a eventual contágio. Não tem nenhuma evidência assim, forte que ela ajude a prevenir o contágio. Mas a vitamina D ela vem ganhando não só... inicialmente ela é uma vitamina muito boa, é responsável pela absorção de cálcio, então inicialmente ela era uma vitamina muito importante para a pessoa não desenvolver osteoporose e algumas outras doenças que na criança a gente chama de raquitismo e etc e tal. Depois outras funções do ponto de vista cardiovascular, imunológico foram sendo descobertas, mas não é interessante a pessoa... Portanto, o nível de vitamina seria uma coisa interessante de se manter, mas não precisa necessariamente a pessoa comprar, porque a pessoa pegando 10 minutos de sol por dia, 10 a 15 minutos de sol por dia, nesse horário aí de 10 da manhã até 2 da tarde, mais ou menos, ela teria já um bom aporte de vitamina D, que seria em torno aí de 5, 10 mil unidades aí por dia. Mas como é que vai tomar sol, doutor? Não pode ir? Boa pergunta. Sempre não devemos sair, mas sempre em algum lugar da casa a gente pode achar algum lugar onde bata sol. Então não é muito tempo, a gente está falando de 10 a 15 minutos, sem ficar vermelho, com alguma área exposta não precisa seria ser o o corpo suficiente. todo no sol. Quanto mais exposto tiver o corpo, melhor é para absorção, né? Agora, isso aí já seria o suficiente para a pessoa já fazer como diz assim, uma reposição, um ajuste adequado para a vitamina D para a maioria das pessoas. É claro que tem algumas pessoas que vão ter particularidades que vão precisar de fazer um outro procedimento, mas isso aí são as exceções que aí fica a critério do paciente e o clínico dele. Felizmente, nosso tempo, né, já se esgotou, mas uma última pergunta que eu queria que o senhor alertasse, até para a gente, que a gente precisa trabalhar, sai de casa, né, doutor Tiago também, que é advogado, que a advocacia não para. Quando eu chego em casa, eu tenho que borrifar álcool no meu sapato, deixar do lado de fora, a roupa, o que eu faço? Eu jogo dentro de um balde com água e sabão? Tem que fazer isso? Então, a gente não sabe hoje o que na verdade vai ser o adequado ou o excesso. Mas a gente está vivendo uma epidemia. E como a gente está vivendo a epidemia,
Eu acho boas práticas a gente deixar o sapato do lado de fora, deixar a calça ou a camisa pendurada dentro em algum lugar separado para não entrar. E no outro dia, sim, você poderia usar, teoricamente, se ela não tiver nenhum tipo de sujeira, contaminação, respingos visíveis, etc. e tal. Então, eu acho que toda precaução agora é importante. No final, a gente vai saber, foi excesso, não foi? A gente não sabe. O fato é que a gente tem uma epidemia aí, está aumentando, está se alastrando a epidemia e o número de mortes está cada dia elevando mais no Brasil e em todo o mundo. Tem uma última pergunta aqui sobre os velórios de quem morreu pela Covid-19. Por que está se adotando esse protocolo agora lá? Então, é por uma questão de biossegurança, ou seja, para não contaminar uma pessoa que está lá e evitar aglomeração e a gente não sabe como é que foi feito os procedimentos ali, os procedimentos do próprio paciente, mas, como eu disse, a gente não sabe necessariamente o que é um excesso e o que não é. Mas é prudente, é importante que as pessoas sigam as orientações do Ministério, principalmente para essas questões de biossegurança, onde haveria um potencial maior de contaminação. Entendi. Muito obrigada pela entrevista, o doutor Tiago também, que é advogado. Eu agradeço. 2 doutores que ajudaram muitas pessoas aqui, com certeza, tá? E numa próxima oportunidade, nós convidaremos, com certeza. Estou à disposição. Isso aí. Tá. Nós vamos agora chamar mais um TN classificados, tem muita gente precisando aí, né? E o nosso apoio, o doutor Tiago aqui até elogiou, doutor Ricardo também. Então vamos assistir mais um TN classificados, roda aí. Boa tarde, meu nome é Elza, sou moradora de Vila Velha, em Soté. E eu faço salgados, faço coxinha, risole de queijo e presunto, bolinho de carne, enroladinho de salsicha, quibe, esfirra integral, esfirra normal. Faço também coxinha com batata doce, risole, o que a pessoa quiser, por encomenda. E se alguém quiser, é só me chamar pelo WhatsApp e entregamos no conforto de sua residência. Obrigada. Tá, então, dona Elza, o nome da minha mãe, ali o número acho que estava errado, é o 27, que ela disse que é de Vila Velha, né? Eu queria agradecer de novo aqui a presença do doutor Tiago, advogado, e o doutor Ricardo quer deixar um recado aí para a gente finalizar. Bom, a gente está numa epidemia, a gente tem várias dúvidas sobre essa epidemia, sobre o Covid, esse novo coronavírus aí que causa essa doença, a Covid-19. Mas a gente tem uma certeza hoje que o isolamento e as boas práticas, elas sim funcionam e existe uma estimativa que na Europa, já com essas medidas de pouca mobilização, a gente tem salvado mais de 60 mil vidas. Então, a importância de cada um de nós fazer a sua parte, para que quando a gente chega no final da epidemia, a gente tenha certeza, tenha a sensação de que a gente fez o melhor que a gente pôde dentro dessa epidemia, para a gente, para os nossos familiares e para todo mundo. Isso aí, muito obrigada mais uma vez, tá? E a gente fica por aqui. Lembrando que às 7h20 temos um novo encontro no Tribuna Notícias, segunda edição. Ótima tarde para você, até daqui a pouco. E lembrando dos cuidados que o doutor orientou aqui, que todos os médicos estão orientando, né? Vamos nos cuidar, gente. O momento é para nos cuidarmos. Boa tarde para você, até mais.